A Kidscorp é a principal plataforma de marketing digital para o mercado de menores de 18 anos. A empresa se destaca por ser a única da América Latina que tem o certificado KidSafe. Entre os clientes estão Lego, Nintendo, Mattel, entre muitas outras empresas. Para falar sobre essa trajetória de sucesso e de pioneirismo, está aqui com a gente Ricardo Waco, que é Country Manager da Kidscorp no Brasil. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre um assunto tão interessante. Antes disso, vamos reforçar então que o JR Trade tem sempre um novo episódio a partir de 7h30 da noite, sempre de quarta-feira, nas plataformas digitais da Record, e também tem a versão em podcast, se você preferir só ouvir. Ricardo, para começar, eu queria falar desse selo KidSafe. O que ele representa, o que é exatamente? Claro. O selo KidSafe é uma certificação internacional que ele é emitido por uma empresa, por uma consultoria nos Estados Unidos, que atesta que produtos, serviços, empresas estão em conformidade principalmente com a legislação americana de proteção de dados de menores de 18, que se chama COPPA. Então, no Brasil, como você bem falou, nós somos a primeira empresa a ter esse certificado, o que confere não só para nós, mas para os nossos clientes também, toda a tranquilidade e segurança que a gente trabalha em alinhamento com essa certificação, com essa legislação, como também no Brasil com a LGPD. E isso acaba sendo um diferencial no mercado para vocês, no caso? Sem dúvida nenhuma, porque como a gente estava comentando anteriormente, né, trabalhar com público infantil, ele requer uma série de cuidados e uma série de procedimentos corretos. O primeiro deles, que é o mais importante, é você não guardar e não identificar nenhum dado individual de um respondente de uma pesquisa ou de alguém que esteja no meio online. Então, tudo isso faz com que, né, uma das informações, mas tudo isso faz com que a gente trabalhe em total segurança, em total alinhamento com essa legislação e que para clientes e agências é uma tranquilidade de que ninguém vai passar alguma linha que não pode ser ultrapassada e que vai conseguir sim falar com eficiência com o target que ela tem como objetivo. Vocês estão desde 2015 no mercado, né? Isso. E exatamente qual o cenário atual do marketing digital? O que mudou de lá para cá, Ricardo? Eu acho que todo mundo tem como uma percepção até pessoal de como isso tem se transformado. A evolução é fantástica e assim de uma forma muito acelerada. A gente sabe até hoje por pesquisas, porque é um dos nossos pilares para realmente conseguir entender esse consumidor. A gente tem um banco de dados gigante, uma pesquisa gigante para fornecer esse tipo de informação, que o meio online é hoje o principal meio de consumo de informação, de conteúdo, de vídeos, o que quer que for deste público. Então, é natural também que os devices, por exemplo, sejam outros hoje. A gente sabe que são os celulares os principais devices das crianças e por aí em diante. Você tem uma série de transformações que vem acontecendo muito rapidamente, né, e a gente vem monitorando isso com bastante eficiência também para garantir que a gente tenha um planejamento correto de mídia para esse target. É difícil se manter atualizado e sempre monitorando as tendências de forma correta? Sem dúvida nenhuma, é o público hoje, né? Se a gente parar e olhar na história da humanidade, o público hoje infanto-juvenil é o público que mais se atualiza e o mais ávido por informação. Então, este banco de dados também é a nossa principal ferramenta para garantir que a gente tenha um entendimento semanal do que está acontecendo em termos de tendência, de decisões, de atitudes em relação a vários assuntos. Sem ela, sem dúvida nenhuma, seria muito mais complicado entender o que aconteceu na última semana, no último mês, no último semestre. Ela é crucial para que isso aconteça de maneira correta. A gente começou o JR Trade falando de alguns dos clientes que estão no portfólio de vocês. Que tipo de serviço vocês oferecem para os clientes? Tá, acho que o principal serviço e o centro do nosso trabalho na América Latina e aqui no Brasil, né, é oferecer uma plataforma de planejamento, implementação e gestão de campanhas de comunicação mercadológica ao público infanto-juvenil. Esse é o core, é a plataforma principal de serviços que a gente tem, mas que para ela funcionar corretamente, como eu mencionei, a gente tem um outro pilar de negócios, que é o pilar de dados e insights. Então a gente tem realmente muitos reportes, muitas informações que ajudam a tomada de decisão e até como consequência do comportamento desse target, a gente também tem uma presença forte
no que a gente chama de metaverso. O metaverso, para nós adultos, foi uma palavra que apareceu e desapareceu muito rapidamente. Mas para esse target, a gente está falando principalmente de gaming online. Existem plataformas de gaming online gigantes, onde esse público se reúne e se encontra, literalmente, todos os dias, muitas horas por dia, realizando várias atividades. Então, a gente também tem presença nessa plataforma. Eu quero saber um pouco mais, então, sobre essa questão do metaverso e desse universo gamer, né? Que, primeiro, as empresas que trabalham nesse segmento são altamente lucrativas, né? Como é que vocês estão assessorando essas empresas, então, que se interessam por este mercado? Como você bem falou, gaming, sem dúvida nenhuma, é uma tendência que não deixou já de ser tendência, é uma realidade. Hoje é a principal forma de diversão desse target, né? É jogar online, é encontrar os amigos dentro das plataformas e que para isso aconteça, a gente tem que primeiro entender qual é a lógica de consumo deles, de informação, conteúdo e jogabilidade, vamos dizer assim. Então, plataformas como Roblox, Minecraft, Fortnite são hoje as principais plataformas de jogos onde eles se encontram e são cenários que a gente chama de open gaming, né? São plataformas onde qualquer um consegue estabelecer uma arena de jogo, criar formas de jogos diferentes, como forma de gerar comunidades. Então, empresas que se interessem por isso, primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico correto se é o momento ou não dessas empresas estarem ali. Não é qualquer momento, não é de qualquer forma que você tem que entrar ali. Mais do que isso, que tipo de experiência você vai oferecer para o seu consumidor ou para aquele público? É uma experiência de engajamento, é uma experiência de marca, é que ela conheça lançamentos, então tem uma série de caminhos que podem ser percorridos. E mais do que isso, de você ter uma lógica de gerar tráfego para essas arenas, para essas experiências e monitorar todos os KPIs que a gente fala, né? Todos os resultados que essas atividades podem gerar. Então, ou seja, é um trabalho bastante complexo que, na verdade, a gente tem que sentar e trabalhar em conjunto com empresas, com agências, para entender qual é o momento e se é o momento correto de partir para uma iniciativa como essa. Você tem algum case, assim, de uma empresa que faça isso muito bem e que pode ser, assim, olhado de uma forma de, olha, essa aqui foi para uma direção bacana, a gente ofereceu, né, ferramentas e funcionou muito bem? Olha, a gente tem alguns cases de sucesso já implementados na América Latina. Eu gostaria, talvez, de destacar 2 deles, né? Primeiro, de uma empresa que tem como principal target, provavelmente não é o público infantil, mas sim o público adolescente, jovem adulto, que é a Adidas. Então, a Adidas, para o lançamento de um tênis que eles tiveram, eles fizeram uma arena, na verdade, um minigame, onde você, como jogador, você tem o seu avatar e você, utilizando o tênis, que você entrava numa loja virtual da Adidas, adquiria, gratuitamente, mas adquiria esse tênis, colocava esse tênis no seu avatar, você ganhava os power-ups, você ganhava potência na corrida de obstáculos, ou seja, uma forma de, uma maneira muito divertida, mostrar os atributos de produto. Então essa é sem dúvida nenhuma, um tipo de experiência que pode ser feito. Um outro tipo de experiência é, por exemplo, uma arena que nós temos no Chile com Nesquik, né? Nesquik é uma marca super conhecida do público infantil também, né? Onde, óbvio, a ideia não é vender produto, mas sim que eles queriam mostrar todos os atributos de marca, de diversão, de sabores, de forma lúdica. Então é uma arena bastante grande, é uma arena que já está implementada há bastante tempo, inclusive, onde tem, inclusive, as mudanças dentro da arena de acordo com a época do ano para o anunciante. Então vão se modificando os pontos, as atividades na arena para que ela sempre se mantenha interessante e engajando com o público e mostrando como a marca pensa, o que ela faz de maneira divertida. Agora, em relação à ética, né? Vocês devem esbarrar o tempo todo nessa questão ética. Como é que vocês tratam isso, né, de uma forma que seja muito objetiva, dentro dos parâmetros de todas as legislações? Afinal de contas, não é só a brasileira, americana, claro, europeia.
É exatamente isso. Acho que como pilar principal de negócio da Kids Corp no mundo é você trabalhar em conformidade com as legislações existentes. Então já começa aí a complexidade, porque você tem uma legislação brasileira e, diga-se de passagem, a legislação brasileira é muito robusta quando fala de cuidados e segurança do público infanto-juvenil. Você tem a americana e você tem a europeia, que se chama GDPR. Então a primeira coisa, nós temos que estar em conformidade com as três ao mesmo tempo. E isso significa a gente mudar e desenvolver os nossos produtos e serviços pensando em, antes de mais nada, ter uma internet segura para esse target, porque também a gente tem que lembrar que a internet, quando ela foi criada lá nos anos 90 e tudo mais, né, apareceu o www, ela não foi pensada para criança, ela foi pensada para o público adulto. Então hoje, quando nós olhamos, a preocupação com a segurança e a presença das crianças nesse ambiente é super justa e é super válida. E a Kids Corp, antes de mais nada, se coloca à disposição do mercado para, olha, de maneira segura, nós vamos garantir que tudo que a gente venha fazer e tudo que os nossos clientes façam conosco estejam em conformidade com a legislação, não ultrapassem nenhuma linha, nenhum ponto preocupante e que, no final do dia, a gente entregue, sim, para a criança e para o adolescente algo que é muito importante, que é a informação em conteúdo, que vem através de comunicação mercadológica, mas que eles recebam a informação correta, adequada para o target e de forma segura e consistente. Então, acho que é mais ou menos dessa forma que a gente se posiciona para garantir que isso aconteça da melhor maneira possível. Isso também tem relação com a proteção e a privacidade dos dados, né, de crianças e de adolescentes. Essa é uma preocupação, eu acho, muito importante dos pais, né, dos responsáveis por essas crianças. Isso também está incluído nesse pacote todo. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, isso é fundamental para que a gente funcione. Todos os produtos e serviços da Kids Corp, e como eu disse, estão em conformidade com essas legislações, e isso quer dizer que nós não temos dados individualizados de ninguém. Então a gente não consegue dizer, o João, a Maria, não. O que eu consigo dizer, por dados e por pesquisa, o grupo de idade de 3 a 5 anos ou de 6 a 9 anos se comporta, faz, consome, e com isso a gente constrói toda a lógica de negócio que nós temos. Mas sem dúvida nenhuma, segurança das crianças é ponto inegociável para que a gente funcione de maneira correta. Aproveitando que você está falando sobre dados, né, e como que vocês fazem essa coleta, né, das informações e enxergam o cenário, a fotografia das tendências, né, do que dá para agradar e do que dá para dizer para os clientes, muitos mercados dependem desses dados e mostram que as crianças e os adolescentes fazem diferença no momento de compra dos pais. É isso? Acho que mais do que isso, a gente tem que lembrar, e desculpa se eu fizer algumas analogias para a gente poder entender as coisas, tá? Mas a gente tem que lembrar que a criança de hoje e o adolescente de hoje tem um papel fundamental dentro da sociedade e das famílias. O que eu quero dizer? A gente sabe também por pesquisa que existem categorias de produto onde a decisão de compra é total e exclusivamente da criança e adolescente. Nomeadamente, brinquedos. Nenhum adulto hoje que tem um filho, que tem um sobrinho, um vizinho, um parente, pensa em comprar um brinquedo para uma criança sem perguntar para ela o que ela quer. Então, esse é um fato real, todo mundo comprova. Mas existem outras categorias que, eventualmente, a gente nunca para pensar, que dependem muito do poder de influência desse público também. Como eu falei, a decisão de compra de viagens, por exemplo. Viagens familiares, mais da metade da decisão de onde a família vai, para que lugar e que as crianças que tomam. Então, assim, os pais realmente respeitam e querem ouvir o que as crianças têm a dizer na decisão de compra de um pacote de viagem da família. Então, se a gente parar e expandir isso para a nossa sociedade, a gente vê que nunca antes na história também, crianças e adolescentes tiveram tanta influência no que acontece ao nosso redor. Então, nada mais justo também como empresa, como sociedade, como mercado, a gente levar para esse target as informações corretas, a gente levar o conteúdo correto, no linguajar correto, respeitando as limitações de entendimento desse target. Para quê? Para que eles continuem a participar desse mecanismo da economia, da sociedade, de forma atuante. Porque o risco não existindo isso, a gente vê, por exemplo, alguns mercados e alguns dados de pesquisa que, se você me der a liberdade de falar, eu gostaria de compartilhar.
Por pesquisa, a gente sabe hoje que meninas a partir de 8 anos de idade preferem ganhar maquiagem do que brinquedo. A gente não precisa discutir como essa informação é algo preocupante, porque ainda a criança está num momento de formação de personalidade, brincar tem uma função fundamental na formação da personalidade dessa criança. Então, o ponto é que ela receba muito mais informação e conteúdo adequado ao target, adequado à idade dela. Ou também outro dado de pesquisa que a gente sabe que saiu agora de Dia das Crianças. De 2023 para esse ano, aumentou 10 pontos percentuais o número, a preferência por pedir celulares ao invés de brinquedos. Né? De novo, é como a sociedade está se comportando, é como nosso país está se comportando. Então nós, como profissionais da área, profissionais de comunicação, de marketing, o quem quer que seja, a gente tem que se adequar à nova realidade. A nova realidade é essa. Crianças participam, se interessam, decidem e que a gente tenha as informações corretas para que todos tomemos a melhor decisão em prol desse target. Qual que é o papel de influenciadores mirins, de celebridades, dentro desse contexto, né? Qual que é a importância desses formadores de opinião estarem com o papel correto na hora certa para que essas crianças e adolescentes também não sejam desvirtuadas, digamos assim? Tá. Acho que é um ponto importantíssimo, né? Antes de a gente seguir na conversa, acho que a gente tem que entender o que é, da onde veio o influenciador digital. O influenciador digital nada mais é do que a evolução do marketing boca a boca. São pessoas que você confia, que você conhece, que você gosta, que emitem opiniões e você leva aquilo como uma verdade para sua tomada de decisão. Então é algo que nós já estamos acostumados, nós sabemos como funciona. Né? A mecânica, vamos dizer assim, mental desse processo. Mas que, óbvio, hoje ganhar uma proporção gigante. Por quê? Também faz parte do desenvolvimento da sociedade que todos nós, não é só no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo tem acesso a um device, a um aparelho que tem acesso à internet e que você possa consumir esse tipo de conteúdo. Então, nada mais correto do que sim, a gente ter uma preocupação em ter uma regulação correta do trabalho desses influenciadores, porque hoje também geram e fazem parte de uma economia gigante no país, a gente tem que considerar isso também, né? Mas que quando se trata do público infanto-juvenil, seja como target, como objetivo da comunicação, ou como participante desse grupo de influenciadores, tem que existir regras muito claras e limites muito claros. A gente tem também, acho que é um mérito do Brasil, legislações que já ajudam muito a isso acontecer. Seja Estatuto da Criança e Adolescente, seja Código de Defesa do Consumidor, ou seja a regulamentação do CONAR. Então já existe um arcabouço de informações, de regulações que nos ajudam a tomar as decisões corretas em relação a isso. Mas é claro, eventualmente a gente vai precisar ser mais específico. Então por isso até a gente sabe que existem projetos de lei para que exista uma regulação mais direta e específica para esse tipo de comunicação, que eventualmente é saudável. Claro, a gente vai ter que avaliar, vai ter que entender por onde caminha, mas não há como não falar de como trabalhar corretamente também, porque é algo muito novo. E aí também só vou fazer um último comparativo. Quando a gente olha, por exemplo, essas legislações, né, e essas leis que eu comentei com você, elas são da década de 90. Década de 90, só para a gente ter muito claro, não existia celular. O primeiro celular chegou no Brasil no ano de 1990. Não existia, então, internet também. A programação da TV era algo completamente diferente. A gente tinha programas que hoje seriam impensáveis existir, né? Então, ela pensou e foi construída naquele modelo. Então, a gente precisa também olhar para essa legislação e tratá-la a visão de 2024, que acontece hoje, para que a gente tome as melhores decisões. E eu acredito muito no papel do CONAR para que isso aconteça. Eles têm sido muito competentes, então a gente tem estado sempre à frente das decisões em vários assuntos quando a gente fala de comunicação, e eu tenho certeza que para esse assunto também ele é bastante competente para que a gente tome as decisões corretas. Para a Kidscope, quais são os pilares essenciais que identificam uma brand safe? Bom, a primeira coisa é segurança de dados infantil.
Isso é inegociável. A gente não compila, a gente não guarda, a gente não identifica nenhum dado individual de criança ou adolescente que a gente tem informação. Então, essa é a garantia de que primeiro, a segurança da informação da criança está mantida, mas mais do que isso, a gente não utiliza de ferramentas de marketing digital que se utiliza, por exemplo, para adultos, como o remarketing. É inviável, você não consegue fazer isso. Outro ponto que também isso inviabiliza e torna a comunicação muito mais segura. A gente não consegue calcular efetivamente frequência. A gente trabalha com frequência quando a gente fala numa faixa horária, num programa, naquele período que acontece. A gente estima qual é a frequência de inserções publicitárias, mas eu não consigo trabalhar. Eu quero uma frequência de 10, 12, 15, que é uma avalanche de propaganda, eventualmente, no momento que não faz sentido. Então, tudo isso faz com que, sim, a gente consiga ter um cenário bastante seguro para trabalhar e para trazer os nossos clientes e os nossos parceiros comerciais juntos. Até por isso, eu acredito que vocês tenham criado, em 2023, criaram a Kids Corp University, Exato. que é uma plataforma de capacitação para profissionais de marketing. Foi nessa linha de raciocínio que vocês decidiram criar para treinar, para ter já uma mentalidade focada nesse trabalho de vocês? Sem dúvida nenhuma, porque a gente entende isso não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, existe uma carência de informação muito grande no que tange a comunicação mercadológica para esse target. Então, todo tipo de informação que a gente é capaz de prover, ensinar, educar, evangelizar público, pessoas do mercado, a gente quer fazer, porque é a única maneira que a gente entende que a gente vai garantir que esse ambiente de segurança se estabeleça, todo mundo trabalhe dentro desse mesmo pensamento e no final do dia, quem é o grande beneficiado é a criança e adolescente. Porque, voltando ao meu primeiro comentário, é daí que a gente sabe que essas crianças e adolescentes recebem informação, são informadas sobre vários assuntos e se preocupam com tendências que estão acontecendo, né? Não é a comunicação mercadológica, e a gente também precisa quebrar esse paradigma, faz muito tempo que deixou de ser compre, o lançamento, há muito tempo. Existem inúmeras marcas que a gente vai ficar o dia inteiro falando aqui, que hoje utilizam de propósito e abraçam causas que também se responsabilizam por levar esse tipo de conteúdo para esse target. Então, a comunicação mercadológica hoje infantil e para o público adolescente, ela é muito mais informativa do que vendedora. É claro, a venda acontece por consequência, sem dúvida, mas por identificação com o propósito, identificação com o motivo, muito mais do que produto e serviço em si. A gente adora falar de carreira. Eu queria saber como é que você chegou até aqui. Eu sou administrador de empresas, mas desde o começo da minha carreira, por sorte, eu tive a chance de sempre trabalhar em empresas que tinham o público infantil ou como parte do seu negócio ou como totalidade do negócio. Então comecei em Johnson & Johnson, passei por PepsiCo na divisão Elma Chips, né? Cuidei de uma marca que eu amo, que era Doritos, que é Doritos, na verdade. Depois eu fui trabalhar na Mattel, então cuidei de toda a linha de meninos, Hot Wheels, Max Steel, jogos. Trabalhei depois em empresa de tecnologia, na época sempre Toshiba, fui depois para Hasbro, trabalhei em agência, mas sempre com um olhar muito carinhoso e muito focado no público infantil. Então, tudo isso também fez com que eu tivesse, talvez, a experiência necessária para hoje olhar para uma oportunidade tão grande que existe em fazer a comunicação mercadológica para o público infanto-juvenil de forma correta dentro da Kids Corp. E o que esperar da Kids Corp e dos projetos para até o final desse ano, a partir do ano que vem? O que dá para adiantar? Acho que o que dá para adiantar é que a gente, no Brasil, apesar de operação já existir há algum tempo na América Latina, no Brasil é uma empresa relativamente nova. A gente está indo para completar 4 anos de presença aqui no Brasil, né? Então existe ainda um universo gigante de empresas, de agências, de produtores de conteúdo, para a gente conversar, de entidades, para a gente poder conversar e divulgar e levar essa informação toda para esses stakeholders, né? Como eu disse,
É um mercado que tem uma carência gigante de informação, então se formam muitas percepções que não necessariamente são corretas, e eu acho que é nosso papel, além de ajudar os clientes, sem dúvida nenhuma, as agências, mas levar a informação correta do que é seguro, do que é justo, do que é digno de que crianças e adolescentes recebam como informação e como comunicação de marketing nesse país. Maravilha. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui. E fica o convite já para uma próxima oportunidade com os novos projetos. Quiseram. Muito obrigado. Obrigada a você também que ficou até aqui com a gente. Tem que te lembrar, sempre tem um episódio novo do JR Trade a partir de 7h30 da noite, sempre de quarta-feira nas plataformas digitais da Record, e também tem a nossa versão em podcast nos principais tocadores do gênero. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau.